A grande pergunta que nunca consegui responder, apesar dos meus 30 anos de pesquisa sobre a alma feminina, é: o que quer uma mulher? Sigmund Freud. Essa frase ecoa até hoje como uma ferida aberta na história da psicanálise. Não porque seja ofensiva, mas porque é, acima de tudo, verdadeira. Tão verdadeira que muitos preferiram silenciá-la. Freud não foi cancelado, como diríamos hoje. Foi ignorado. Suas ideias sobre o desejo feminino foram consideradas um desvio, uma ousadia, ou talvez um risco, mas o que há de tão perigoso, na verdade, sobre o desejo de uma mulher? Talvez o fato de que ele não pode ser domado, nem previsto, nem recompensado por boas ações, e isso ameaça o coração do homem que aprendeu a amar através da lógica, da moral e do merecimento. Você já amou uma mulher que, de repente, se afastou, e você não soube por quê? Já tentou ser tudo o que ela dizia querer, e mesmo assim, sentiu o desejo dela sumir? Talvez você tenha acreditado que, sendo bom, fiel, carinhoso, ela te escolheria para sempre. Mas o que você não sabia é que o desejo dela não responde a esforços. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma verdade desconfortável. O desejo feminino, segundo Freud, não é uma escolha racional. Ele nasce no inconsciente, na pulsão, no instinto, e não no afeto. E talvez entender isso, ou melhor, aceitar que não há o que entender, seja o começo da sua libertação. Vamos começar. Freud não fazia perguntas por vaidade intelectual. Ele perguntava o que ninguém tinha coragem de olhar de frente. O que quer uma mulher? Essa pergunta não é machista, é trágica, porque revela o abismo entre o desejo feminino e as tentativas masculinas de compreendê-lo. Enquanto o homem busca ordem, direção, causa e efeito, o desejo feminino escorre pelos dedos. Ele muda, se esconde, reaparece onde menos se espera, como uma chama que dança com o vento. Freud se viu diante de algo que desafiava sua própria construção teórica, um desejo que não respondia à lógica fálica, à moral, nem ao afeto. Um desejo que pertencia a outro território psíquico, o inconsciente profundo, o id, ou como ele chamava, o elo, uma região onde não existe certo ou errado, passado ou futuro, apenas força. Imagine o desejo feminino como um rio subterrâneo. Você pode ver seus efeitos na superfície, uma palavra, um olhar, um afastamento. Mas você não vê o curso que ele segue por dentro. Não dá para construir uma ponte sobre ele, porque ele muda de direção. E o mais inquietante, muitas vezes nem a própria mulher sabe o porquê de desejar ou deixar de desejar. Não é fingimento, é instinto. Você está preparado para aceitar que talvez o desejo dela não seja um enigma a ser resolvido, mas um fenômeno a ser respeitado? A maioria dos homens aprendeu que o amor é algo que se conquista, que existe uma equação silenciosa. Bondade, mais presença, mais lealdade é igual a ser amado. Mas o desejo feminino quebra essa lógica sem pedir desculpas. E aqui nasce o sofrimento silencioso de muitos homens. Eles se esforçam, se doam, se moldam, e ainda assim são deixados de lado. Não porque não sejam bons, mas porque ser bom não acende o desejo. É duro aceitar isso, não é? Que alguém pode te admirar, te respeitar, até mesmo te amar, e ainda assim não te desejar. É aqui que o homem moderno tropeça. Ele confunde desejo com amor, pulsão com afeto, instinto com segurança emocional. E quando ela se afasta, ele tenta compensar com mais flores, mais mensagens, mais presença, na esperança de reconquistar. Mas cada passo em direção a ela parece afastá-la ainda mais, como se a própria tentativa o tornasse menos desejável. Freud dizia que a pulsão sexual, o Trieb, não se orienta por gratidão ou justiça. Ela simplesmente é. Ela emerge, se esgota, retorna ou não. Isso significa que o desejo dela não está te punindo por algo que você fez errado. Ele apenas não responde aos mesmos critérios que o seu. E se você tentar forçar esse retorno, vai se afundar ainda mais na ilusão. Então eu te pergunto,
Quantas vezes você tentou comprar o desejo com esforço? Quantas vezes você perdeu sua essência para tentar manter alguém que, na verdade, já não te via mais com os mesmos olhos? Será que o seu amor é de fato amor? Ou é medo de ser esquecido? Freud nunca romantizou o desejo. Para ele, o desejo não era uma flor. Era um instinto feroz, vindo das profundezas mais primitivas da mente humana. O desejo feminino, assim como o masculino, nasce no id, essa instância psíquica que carrega a força bruta da vida e da morte. E o que existe lá não é lógica, nem ética, é impulso, é caos, é necessidade. É por isso que o desejo não é previsível. Uma mulher pode amar você sinceramente e ainda assim não te desejar mais. Pode te admirar, confiar em você, ter saudade de conversar com você e, ao mesmo tempo, sentir que algo dentro dela se apagou. Ela não entende bem o que é, mas sente. E o corpo responde antes da mente. O desejo não precisa de motivo, ele precisa de estímulo, e esse estímulo pode ser inconsciente, uma memória, um cheiro, uma fantasia, uma ausência. Freud escreveu certa vez: a anatomia é destino, mas hoje sabemos que o desejo vai além do corpo. Ele é também biológico, sim, mas profundamente psicológico. Ciclos hormonais, experiências infantis, repressões culturais, traumas, tudo se mistura para formar um campo erótico subjetivo. E é por isso que tentar controlar o desejo feminino é como tentar domar o vento com as mãos. Não se trata de ganhar o desejo dela, nem de merecê-lo. Se trata de aceitar que ele tem vontade própria. E essa vontade pode te escolher ou te esquecer. Você está preparado para não ser mais o centro da equação? Ou vai continuar tentando comprar com esforço o que só se entrega por impulso? É nesse ponto, quando o desejo dela desaparece, que muitos homens iniciam uma descida silenciosa e devastadora. A queda. Ela muda o tom, recua o corpo, evita o olhar. E ele entra em pânico. Será que fiz algo errado? Será que ela conheceu alguém? Será que estou perdendo o valor? A mente dele, tão condicionada a operar por lógica e causa-efeito, não suporta a ideia de que não há uma razão clara, que talvez ela mesma não saiba, que talvez não exista nada para consertar. Então ele tenta ser mais presente, ser mais carinhoso, ser mais compreensivo. Mas tudo isso nasce do medo, não da presença. E ela sente. O corpo dela sente. O desejo dela percebe. E quanto mais ele tenta, mais ela se fecha. Porque o desejo não suporta a ansiedade de ser desejado a qualquer custo. Freud dizia: toda neurose é uma tentativa fracassada de lidar com o desejo. E é exatamente isso que acontece. O homem entra em uma neurose romântica. Ele se desestrutura emocionalmente, perde o eixo e começa a se transformar em um espelho quebrado, refletindo não mais quem ele é, mas quem ele acha que precisa ser para ser amado novamente. A dor da rejeição sexual é uma das dores mais silenciosas que um homem pode viver, porque ela fere onde ele aprendeu a construir sua identidade, no valor que sente ao ser escolhido. Mas aqui está a verdade crua. Se você precisa ser desejado para se sentir homem, você já se perdeu. Você está disposto a reconstruir sua identidade fora do olhar dela? Ou vai continuar vivendo como um fantasma à espera de uma chama que talvez nunca volte? Agora talvez você esteja se perguntando: se eu não posso controlar o desejo dela, o que me resta? Resta o mais importante: você mesmo. Freud acreditava que a maturidade emocional começa quando deixamos de buscar no outro aquilo que precisamos construir em nós. A libertação não está em entender o desejo feminino, mas em desistir de depender dele para se sentir válido. Não se trata de indiferença, mas de centramento, de ser inteiro mesmo quando o outro te deseja pela metade. Veja, não é sobre não amar, não é sobre virar um cínico, é sobre parar de negociar sua autoestima com as marés imprevisíveis do desejo alheio. Você não precisa conquistar ninguém, precisa habitar a si mesmo.
Você não precisa entender o mistério do desejo feminino. Precisa respeitá-lo e se respeitar diante dele. Quando você para de se arrastar para ser visto, algo muda. Sua postura, sua voz, seu olhar. E é aí, ironicamente, que o desejo pode até retornar. Não por sua tentativa, mas porque você voltou a ocupar o seu centro. Esther Perel, psicoterapeuta contemporânea, diz: desejo não nasce da fusão, mas da distância. Ele precisa de espaço para respirar. Então, respire. Pare de pedir explicações onde só existe instinto. Pare de se culpar por não ser mais desejado. E, principalmente, pare de deixar que o desejo do outro decida quem você é. Você está pronto para viver além do espelho dela? Ou vai continuar pedindo permissão para existir? Talvez Freud nunca tenha respondido à pergunta "o que quer uma mulher?", porque no fundo, essa pergunta revela mais sobre o homem que a faz do que sobre a mulher que a inspira. Afinal, por que essa obsessão em compreender o desejo dela? Será que é mesmo por curiosidade ou por medo de perder o próprio valor? Este vídeo não é uma crítica, é um espelho, talvez duro, talvez incômodo, mas necessário. Ele não diz que o desejo feminino é errado, diz apenas que ele é, e que tentar domá-lo é como tentar convencer o fogo a queimar só quando você quiser. A verdadeira transformação começa quando você percebe que não precisa ser escolhido para se escolher, que pode continuar inteiro mesmo quando o outro se parte. Então, ao invés de perguntar "por que ela não me deseja mais?", experimente perguntar "o que em mim parou de se desejar?". Volte para o seu centro. Cuide da sua vitalidade, do seu corpo, da sua voz, da sua clareza, porque o desejo feminino pode ir e vir, mas a sua presença no mundo não pode mais depender disso. Se esse vídeo te tocou em algum ponto fundo, pare, respire, reflita, volte para você. Compartilhe com quem está perdido tentando se encontrar no olhar de alguém. E lembre-se, ser plenamente homem não é conquistar o desejo, é não se perder na ausência dele. Nos vemos na próxima jornada interior.